Olá, Zanin, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? E você? Tudo bem? Zanin, preciso revelar que eu tô decepcionada, porque você não vai trazer aqui pra gente esse fenômeno que é o filme da Barbie. A gente não vai falar sobre o filme da Barbie? Ué, mas ele não estreou ainda, né? Ah, não, eu pensei que tinha sido ontem, não foi quinta-feira? Foi quinta-feira? Ai, não Eu sei, eu tô pensei por que não fora. tivesse. Olha, Né? eu acredito mais em você, viu, Zanin? Mas, Eu pô, vamos acho, falar sobre olha, Barbie depois. eu te confesso que eu sempre checo as estreias da semana num portal super confiável que se chama Portal Filme B. E ele não Sim. assinala essa estreia para a semana. Deixa eu te falar. Está se fazendo uma campanha de marketing tão intensa Gigante, desse filme que a gigante. impressão é que dá que ele já estreou e é para É, causar. é, Deixa eu te falar, é para causar isso mesmo nas pessoas, a sensação de que é. elas já estão perdendo alguma coisa extraordinária e maravilhosa. Funcionou, porque olha eu aqui, né? Exemplo vivo. Tô achando que já estreou, que eu já não tô assistindo, que eu já tô por fora do hype Você da já está por semana. fora, tal, e eu sou um irresponsável porque eu não trouxe. Só pra você, Zanin, tá vendo? Então, eu vou assumir esse compromisso com você. Eu vou assistir esse filme depois da estreia. E aí depois eu falo sobre ele no programa, tá bom? Sensacional, combinado. E nem é Mas eu por não. conta de ser só Barbie, mas é porque tem aquela diretora que é super bacana, né? A Greta, eu não lembro. Claro, eu acho que a gente não tem que ter preconceito contra filme, nem contra gêneros de filme nenhum. Acho que a gente tem que ver tal. E aí, naturalmente, como vocês todos sabem, eu faço uma seleção do que eu acho mais interessante. É uma seleção particular, né? Sim. Então, vamos ver o que a Barbie traz para nós. Mas tá, olha, tem duas campanhas de marketing que estão se disputando, assim, monopolizando. Uma é a da Barbie e outra é do Indiana Jones, Sim. né? E do Missão Impossível, que são três filmes assim de enorme orçamento. São filmes assim de milhões o Missão Impossível, por exemplo, eu acho que é um filme que custou 300 milhões de dólares a produção. Você imagina quantos anos de produção do cinema brasileiro só o orçamento desse filme não daria. E eles destinam uma parte considerável da verba que eles têm exatamente para fazer isso, uma campanha de marketing em nível mundial e muito hoje em dia nas redes sociais, de modo a causar esse sentimento de urgência nas pessoas. Eu tenho recebido, por exemplo, muito e-mail dos cinemas já dizendo que estão em pré-venda, né, para eu garantir o meu lugar, porque assim eu poderia ver o filme no primeiro dia de exibição. Entendeu? Então, a gente tem que ver tudo isso com um certo distanciamento, porque entra muito essa parte econômica, de mercado, tal, da enorme potência cinematográfica que é Hollywood, né? E depois a gente vê os filmes e vê se vale a pena ou se eles de fato estão à altura de tanto investimento feito neles. Pois é, mas Tá é bom? justamente isso. Eu fiquei chocada com o bombardeio em relação a esse filme da Barbie, que vem de todos os lados. É rede social, é alguém que está falando, ela está muito em alta. E daí eu fiquei chocada, fiquei assustada até. Mas é isso. Vai É, passar pelo seu crivo, passando, você traz aqui pra gente, tá bom? Vamos beleza, pro, beleza. Vamos para o nosso primeiro filme, que é um suspense, A Noite do Dia 12. Eu assisti o trailer, aqueles filmes eletrizantes e de um suspense bem bacana. Conta mais. E tem uma informação que deve ser dada previamente. Este é um filme francês no qual não está a Isabelle Huppert. Olha só, Não tá tem, vendo? tá vendo? Curiosamente. Puxa vida. Ela não está nesse filme. E mesmo assim o filme é genial. O filme é ótimo. E ele ganhou os principais prêmios César, que são considerados que é o maior prêmio do cinema francês, né? O pessoal, para simplificar, chama
é o Oscar do cinema francês. Ele ganhou 6 estatuetas, entre as quais a de melhor filme, direção e outros filmes e outros prêmios, perdão, bastante importantes. E ele amplamente mereceu isso aí. Ele amplamente mereceu porque ele é um filme policial totalmente original. Ele é tão original, Thalita, que você sabe que a nossa época, nós até já conversamos sobre isso, né? Existe assim uma paranoia com essa história de spoiler, né? Tem gente que fica assim indignada se você dá qualquer pista de um filme e tal. Eu não rezo por essa cartilha. Eu acho que você deve esconder o desfecho dos filmes e tal, mas você pode falar dos filmes, entende? E esse filme, ele próprio, o filme, dá o maior spoiler do mundo na primeira cena, numa cartela que vai se referir, eu não vou repetir esse spoiler, mas é o filme que dá esse spoiler, de uma investigação que vai ser conduzida, né? E ele vai dar o resultado dessa investigação. Na primeiríssima, uma cartela escrita e que dá esse spoiler para abrir os trabalhos, vamos dizer assim. Logo em seguida vem uma cena de uma festa numa delegacia de polícia, que está tendo a despedida do chefe veterano que está se aposentando. E outra pessoa, um jovem, vai tomar o lugar dele. Esse jovem se chama Ioan, ele vai receber um primeiro caso dele, que é um caso de feminicídio, de uma jovem mulher de 21 anos que sai de uma festa na casa de uma amiga, está voltando para a casa dela, é uma pequena cidade do interior da França, né? E alguém atira, um desconhecido chega e despeja gasolina em cima dela e acende o isqueiro, incendeia. Ela é queimada viva, né? E morre em consequência das queimaduras e de sufocação pela fumaça, né? Ela morre, é um assassinato, e esse caso cai na mão desse iniciante na chefia, vamos dizer assim, né? E ele vai traçar todo um processo de investigação junto com outro colega dele, mais veterano, né? E o que a gente vai vendo é o seguinte, né? Nesse processo de investigação vão aparecendo os ex-namorados dessa moça assassinada. E como muitas vezes acontece nas culturas machistas, que são quase todas da cultura ocidental, né? Vai se sutilmente tentando colocar culpa na vítima, né? Como se houvesse aquele pensamento machista de mas era uma moça que namorava muito, não tomava cuidado, tal. Então, de certa forma, ela estaria procurando isso, estaria se expondo demais e estaria procurando, como se ela merecesse ser assassinada e queimada viva, né? E a investigação do filme, toda ela é no sentido de desconstruir esse machismo que às vezes não se assume como tal, ou às vezes também se assume assim descaradamente, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, né, com essa gente que estava no governo até hoje, até há pouco tempo atrás, né? E esse ambiente tóxico, né, que impregna a sociedade como um todo, as pessoas que são ouvidas na investigação e os próprios investigadores, né? Então, essa figura do Johan, que é interpretada por um ator jovem chamado Bastien Bouillon, que é muito bom ator. Ele não é um iniciante, porque ele estava já em outro filme desse diretor, falando nisso, que é um diretor muito bom, que é o Dominique Moll, que é um diretor de origem alemã, ele nascido na Alemanha, mas ele fez todos os estudos dele na França e é radicado na França, quer dizer, é um diretor francês apenas de origem alemã. O Bastien Bouillon já tinha estado num filme anterior dele, mas ele é um ator ainda muito pouco conhecido, e ele segura esse papel de uma forma assim extraordinária. E o filme é cheio de alusões. Por exemplo, esse Bastien Bouillon,
ele interpreta o Johan, e esse Johan é um ciclista amador. Então ele anda na pista, assim, todo dia ele treina a bicicleta, e é uma pista circular. É como se fosse uma metáfora da investigação que ele está levando, quer dizer, ele dando voltas e não saindo nunca do lugar, né? Mas ele vai aprendendo ao longo da investigação, inclusive vai aprendendo no contato com personagens femininas. Veja que coisa engraçada, né? O caso, num primeiro momento, é arquivado e depois aparece uma juíza nova no distrito que reabre o caso, né? E ele fica muito agradecido a essa juíza porque permitiu a ele voltar a um caso que nunca havia saído da cabeça dele. E quando se aposenta esse parceiro dele, que fazia as investigações, que é interpretado por um ator maravilhoso chamado Bully Lanners, né, que já um ator veterano, né, com esse cara se aposenta, se afasta do caso, na verdade, e se aposenta porque já tinha idade para tal. Né? É destacada uma moça para acompanhar o Johan, para ser a parceira. E ele vai, no contato dessa pessoa, dessa personalidade feminina, ele vai conseguindo perceber nuances de comportamento e nuances de pistas de investigação para as quais ele estava cego anteriormente. Então, a investigação, na verdade, é um grande aprendizado. Né? É um trajeto que se faz. É um retrato de sociedade, desse aspecto detestável da sociedade, que é o machismo, né? Mas, ao mesmo tempo, é a mostra de como determinados crimes, como determinadas iniquidades podem se transformar numa obsessão de uma pessoa decente, que não se conforma, né, em deixar para lá. Fala, não, já passou, já era, tal, tem outras coisas para fazer, mas aquilo fica insistindo e fica mordendo a consciência desse jovem policial. É um filme muito interessante para quem gosta de filme policial, então é particularmente indicado porque ele desconstrói, ele vai na contramão de todos os clichês de filme policial que a gente conhece. É muito legal esse filme, muito legal mesmo, premiadíssimo, foi bem de bilheteria na França, tomara que aqui também ele encontre o seu público. Que bacana. Sabe que eu lembrei de uma frase que eu vi ali no trailer, que eu acho que é esse investigador, né, que fala que há algo de muito errado nas relações entre homens e mulheres. E diz muito sobre isso, tudo que você falou agora para a gente descrevendo o filme. Muito bacana. Fiquei super com vontade de conferir. Diga. Essa é uma frase que é dita exatamente no diálogo entre ele e essa juíza nova que se apresenta, que é interpretada por uma grande atriz também chamada Anouk Greenberg. Né? E existe esse diálogo, né? Eles tentando entender o que acontece, por que acontece uma coisa dessa, uma atrocidade dessa. Ninguém entende. E ele levanta essa hipótese: tem alguma coisa errada entre os homens e uma mulher, alguma coisa que não encaixa, alguma coisa que não vai. Né? E essa coisa que não vai é que se transforma para ele também nessa obsessão dele, por tentar desvendar esse crime misterioso. É bem legal mesmo, assim, é um policial assim, é tenso, é um thriller, você não tira os olhos da tela, você fica muito curioso, cada pista leva a outra, você acha que vai resolver e a coisa é postergada, tal, e que tem toda essa reflexão sobre a questão dos gêneros, né? E dessa espécie de barreira que existe, essa coisa que não vai, que não encaixa, que não anda, que se fragmenta. Perfeito. Gostei. Próximo. Herói de Sangue. Esse é o tipo de filme que eu já chorei vendo o trailer. Esse é pai e filho, né, que vão juntos lutar, senegaleses vão juntos lutar uma guerra, né? Conta mais pra gente. Então, é com esse grande ator negro francês, que é o Omar Sy. Ele é bem famoso por um filme chamado Intocáveis, né? que estreou aqui no Brasil, fez um belo público. Eu não me lembro exatamente quanto, mas
Diz aqui a minha parceira que foi 1 milhão de espectadores. Eu assisti, tá vendo? Eu não assisto nada, mas eu assisti Os Intocáveis, então... Assistiu, né? Porque ele é um cuidador, né, de uma Isso. pessoa tetraplégica, né? E ele é um sopro de vida na vida daquela pessoa, né? É um filme muito emocionante. E esse filme, Herói de Sangue, é um filme que o Omar Sy, não apenas ele é um dos produtores do filme, quer dizer, o filme existe por iniciativa dele, entre outras pessoas, naturalmente, mas o filho dele, que é o Alassane Sy, trabalha no papel de quem? De filho dele. Que legal. Né? E remonta a uma história que é terrível, que é uma história do tempo da Primeira Guerra Mundial, quando se recrutavam soldados nas antigas colônias francesas para lutar pela França na guerra. Né? Então, era uma verdadeira caçada humana. Caçavam as pessoas e alistavam à força essas pessoas para irem lutar na guerra pela França, porque viviam em ex-colônias. Né? E esse menino, que é interpretado pelo Alassane Sy, ele é um desses sequestrados e que se tornam soldados na França. E o pai, para tentar proteger o filho, o que ele faz? Ele se alista como voluntário para ir para a guerra também e servir de proteção ao filho, né? Porque sabia perfeitamente que o filho ia ser encaminhado para aquela carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, é um drama de guerra, é um drama bastante alimentado também pela questão da relação pai e filho, porque vai ter uma história lá, que é uma história bastante complicada, porque o menino acaba se encantando com o exército francês, ele acaba sendo cooptado, né? Porque a promessa é o seguinte: vocês vão nos ajudar a ganhar a guerra e vocês vão virar heróis de guerra, vocês vão ser franceses, vocês vão ganhar a nacionalidade francesa, quer dizer, não vão ser mais colonizados, vão ser franceses, como nós, os brancos, falando. Né? E o menino se encanta com isso. Né? E ele é promovido. Né? E o pai é soldado raso. Então vai haver uma inversão de hierarquia. Né? A autoridade paterna cai, né? E o menino se torna um superior. Né? Então existe, além do drama de guerra, esse drama de pai e filho embutido. O filme é legal, o filme é muito bem filmado, é muito bonito, assim, mostra algumas cenas bastante cruas, bastante violentas da guerra, né? É um filme digno, não é um grande filme, não vou dizer para vocês que é um grande filme, que vai ser considerado um dos grandes filmes de guerra de todos os tempos, mas eu acho que é um filme perfeitamente digno, né? E a figura do Omar Sy, francamente, né, ele é um grande ator. Ele é um ator assim que te puxa, ele transmite uma emoção, transmite uma verdade na tela, né, que te deixa emocionado. Né? Eu acho que o grande trunfo desse filme é a figura do Omar Sy mesmo, na figura desse pai. E é uma denúncia dessa situação que aconteceu na França, né, e em outros países coloniais, de utilizarem as pessoas, os habitantes dessas ex-colônias, hoje ex-colônias, né, para servirem de bucha de canhão nessas guerras coloniais. Né? Então é uma coisa assim bastante importante. Eu sempre checo a repercussão desses filmes estrangeiros nos seus respectivos países, e ele teve uma repercussão muito boa na França, exatamente por exumar esse passado colonial do país que tem que ser revisto. Nós estamos numa fase assim de inclusão e tudo mais, isso não é apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa também, né? E é importante que a injustiça desse passado colonial seja mais uma vez trazida à tona para que essas pessoas que foram vitimadas e seus descendentes tenham um lugar justo dentro das sociedades contemporâneas. Então não é um filme que fala apenas do passado, mas traz esse passado para o nosso presente.
Bacana, né? O entretenimento fazendo essa reflexão também, trazendo, cumprindo esse papel de trazer a reflexão sobre a nossa história. Bacana, muito Uhum. bom. Agora a gente vai para a Luz nos Trópicos, que é diferente de tudo isso que você trouxe até agora, né? Parece ser um filme diferente. Quero que você fale sobre ele. Vamos falar brevemente sobre esse filme, Thalita, porque é realmente um filme diferente. É um filme de mais de 4 horas de duração, Nossa, né? E que é um filme que trabalha sempre na chave da alegoria. Ele não tem nenhuma proposta de realismo, assim, né? Ele é um filme que tem uma ambição muito grande de falar da nossa formação enquanto nação. Né? A Paula Gaetan é uma diretora muito assim presente no cinema chamado cinema independente, que é um cinema que sai completamente do esquadro do cinema assim mais comercial, do cinema mais comum, e mesmo do cinema que a gente está acostumado a ver no streaming, Netflix e tudo mais. E ela trabalha mais com ideias do que com histórias propriamente ditas. Né? Então, você tem, por exemplo, só para dar uma ideiazinha de sinopse, se houvesse uma sinopse possível, né? Ela chama de um river movie. Ao invés de um road movie, é uma viagem através de um rio, né? Que começa no Rio Hudson, em Nova York, no inverno, com um personagem que quer descobrir suas origens brasileiras. Ele acaba indo até o Pantanal, até o coração do Brasil, em busca dessas origens dele, dessas raízes. Então, na verdade, o filme trabalha com as estruturas arcaicas do país, com a questão indígena, com a questão, com os vários alicerces da nossa nação, e trabalha de uma forma alegórica, quer dizer, contando uma pequena história de viagem e tudo mais, mas que contém outras significações, contém outras ideias. É um filme que é muito badalado e é muito bem quisto perante os apreciadores do cinema independente. E ele vai ter uma estreia que é uma estreia totalmente atípica. Se ele é um filme atípico, a estreia dele também é atípica. Ele vai ter uma sessão, estou falando de São Paulo, ele vai ter uma sessão amanhã, às 17 horas, no Cine Marquise, com a presença da diretora que vai apresentar o filme. Uma sessão. Tá? O Cine Marquise, para quem não sabe, é aquele cinema que tem dentro do Conjunto Nacional, na esquina da Paulista com Augusta, e que já mudou de nome várias vezes. É um antigo cinema que hoje chama Cine Marquise. Então vai ter essa sessão com ela, e ela vai sair com o filme de uma forma itinerante, vai para outras cidades e vai fazer nas outras cidades sessões únicas, da mesma forma, apresentando o filme, passando o filme e discutindo depois com as pessoas. Em São Paulo, a partir do dia 20, esse filme vai ficar uma semana no Instituto Moreira Salles, que é lá na Avenida Paulista também. Que é a única cidade que vai ter sessões todos os dias, uma por dia, na verdade, é um filme de 4 horas, né? Vai ser no Instituto Moreira Salles a partir do dia 20, então, e essa sessão única amanhã. Quem quiser uma experiência cinematográfica diferente, esse é o caminho. que bacana. Oportunidades poucas para assistir ao filme, então. Vamos para a próxima, vamos trazer o festival. Acho que a gente só vai ter tempo disso para encerrar, né? Que essa mostra no CCBB é El Camino, Cinema de Viagem da América Latina, que é uma mostra gratuita, inclusive, né, Zenin? Então vamos falar dessa amostra e a gente deixa o streaming para a semana que vem, porque o Pode streaming vai ser. continuar. Eu ia falar dessa série A Vida pela Frente, o pessoal já fica atento, a série chama A Vida pela Frente, é na Globoplay, é sobre o universo dos jovens, eu achei bastante interessante, mas aí eu volto a falar mais longamente sobre ela, eu já vi inteira, tal, senão não dá tempo da gente falar dessa amostra e o caminho, e a amostra tem as datas fixas, né? Ela abriu nessa quarta-feira, dia 12, vai até 7 de agosto no CCBB, é gratuita, né? E tem esse recorte, a gente estava falando de um filme Viagem, da Paula Gaetan, dos filmes de viagem, dos road movies, dos grandes clássicos
que percorrem o nosso continente e trazem a realidade do nosso continente. Então são filmes, não são filmes novos, tem alguns filmes mais novos e outros mais antigos, e alguns clássicos latino-americanos, sul-americanos, para a gente recordar e ver na tela do cinema. São 19 filmes de 9 países diferentes. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, China, Chile, Colômbia e Venezuela, né? E vai reunir vários diretores, assim, que são diretores emblemáticos do nosso cinema continental aqui. A começar pelo grande, vamos citar o brasileiro, vamos puxar a sardinha, o grande Nelson Pereira dos Santos, que é representado por aquela que é a obra-prima dele, para muita gente, para mim também, que é Vidas Secas, né? Adaptada ao romance de Graciliano Ramos, e que qual é a viagem? A viagem é de uma família fugindo da seca nordestina, e que foi um dos filmes mais importantes do cinema novo, assim, mais premiados, e é um desses filmes que a gente brinca que está em cartaz até hoje, né? Você pega o filme, ele está atualíssimo, e é um filme que vive para sempre, né? Pela sua própria qualidade. Tem filmes mais atuais, chamado O Pachamama, que é um filme, uma coprodução entre Brasil, Bolívia e Peru, né? Brasil, ano 2000, né? Que é um filme do Walter Lima Júnior. Serras da Desordem é um filme do André Tonati, que é obrigatório para todo mundo que pensa, que se interessa pela questão indígena. É uma das obras-primas feitas sobre a questão indígena, e vai muito além da questão da denúncia e tudo mais, penetra na cultura e nos mostra, assim, de uma maneira crua e uma maneira, ao mesmo tempo, crua e elaborada, toda a questão indígena, que ainda hoje é atualíssima para nós, né? E tem outros filmes, assim, que Noites Paraguaias, do Aloysio Raulino, que é um filme assim que andava um pouco esquecido, o Raulino já morreu também, mas é um filme que vale a pena ser recuperado. Enfim, é um programaço, né? Tem alguns debates também, tem algumas discussões, e todo o programa é gratuito, né? Quer dizer, o sistema lá, você chega 1 hora antes das sessões, os ingressos são distribuídos lá no CCBB. É uma mostra, assim, com conceito, e que traz esses filmes que vale sempre a pena rever. Outro, por exemplo, Iracema, uma Transamazônica, do Orlando Senna e do Jorge Bodansky, que é um filme fundamental sobre a questão da exploração da Amazônia. Um filme absolutamente, assim, emblemático, fundamental, uma obra-prima, e que pega uma história que mistura documentário e ficção na época dos militares, da abertura da rodovia Transamazônica. Então, também é fundamental, e é muito bom rever esses filmes na tela grande.